Bom, o grupo composto por mim, Beatriz Salles, pela Júlia, Leonardo e Vanessa, vamos falar sobre o tema diabetes mellitus tipo 2. Eu sou o Leonardo e vou introduzir o assunto para vocês. Então, a diabetes é conhecida cientificamente como diabetes mellitus e é uma doença crônica metabólica. Sua principal característica é o aumento da glicose, que seria o açúcar no sangue, decorrente da falta ou do mau funcionamento da insulina, que é produzido no pâncreas. A insulina é o hormônio responsável pelo transporte da glicose no sangue por interior da célula, causando o acúmulo de glicose no sangue e impedindo que seja utilizado pelas células. Os principais tipos de diabetes são tipo 1 e tipo 2. E a diferença entre esses é que a diabetes tipo 1 acontece mais em crianças e adolescentes, e é considerada uma doença autoimune. O sistema imunológico ataca as células e pouco ou nenhuma insulina é liberada para o organismo. Seus sintomas incluem sede, diurese, fome excessiva, emagrecimento, cansaço e fraqueza, podendo causar desidratação, sonolência, vômitos, dificuldade respiratória e levar ao coma. Já a diabetes tipo 2 é a forma mais comum da doença e é mais predominante em adultos. Ela surge quando o organismo não usa corretamente a insulina que produz ou não fabrica insulina suficiente para controlar a glicemia. Dentre seus sintomas está a sede, aumento de diurese, dores nas pernas, alteração visual e pode evoluir para quadros graves de desidratação e levar ao coma. Além de poder ocasionar problemas renais, a retinopatia, que pode causar cegueira, pode levar a danos nervosos e má circulação nas extremidades do corpo, levando à perca de sensibilidade e ocasionando um aumento na chance de acidentes, já que o acometido não sente dor e pode levar a infecções, o que geralmente causa amputação de membros. Diabetes é considerado uma doença silenciosa, que muitas pessoas desconhecem ter a enfermidade. Segundo o Ministério da Saúde, diversos estudos apontam uma relação direta entre níveis de glicose alterados e doenças cardiovasculares como infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Em 2020, calcula-se que 9,3% dos adultos entre 20 e 79 anos, assombrosos 463 milhões de pessoas, vivem com diabetes. Além disso, cerca de 1,1 milhão de crianças e adolescentes com menos de 20 anos apresentam ter diabetes tipo 1. O Brasil é o quinto país em termos de incidência de diabetes no mundo, com cerca de 16,8 milhões de doentes adultos entre 20 e 79 anos, perdendo apenas para a China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. A estimativa de incidência da doença em 2030 chega a cerca de 21,5 milhões. Esses dados estão no Atlas de Diabetes da Federação Internacional de Diabetes IDF. Meu nome é Júlia e eu vou falar sobre a diferença bioquímica de insulina entre o indivíduo saudável e o indivíduo que possui diabetes do tipo 2. Tudo começa com o alimento. A gordura e a glicose elas são digeridas pelo organismo e distribuídas pela corrente sanguínea. A glicose, então, segue para o pâncreas, onde as células betas do pâncreas recebem a glicose, junto com os íons de cálcio, o que vai gerar a liberação da insulina. Essa insulina, junto com a glicose e a gordura, ela segue pela corrente sanguínea até as células do corpo. E é dentro das células que ocorre o metabolismo das substâncias. 4 proteínas irão participar diretamente do metabolismo da insulina e da gordura. São essas a NPP1, que vai receber a insulina, a IRS, que vai fosforilar a insulina, e a GLUT4, que recebe glicose, e a KPN10, que vai decompor a gordura. Lembrando que essas proteínas elas são sintetizadas no DNA. A proteína KNP10 ela decompõe a gordura e a NPP1 vai deixar passar a insulina para dentro da célula. A proteína IRS vai receber e fosforilar a insulina. Ela é utilizada para ativar a GLUT4, uma proteína que permite a entrada de glicose na célula. A glicose dentro da célula se combina formando glicogênio, já as outras recebem elétrons e se transformam em piruvato, que será utilizada dentro da mitocôndria e liberando energia para o ciclo de Krebs. O que pode causar diabetes tipo 2?
A mutação no gene que produz a proteína IRS, porque o RNA mensageiro ele é codificado com a mutação. Aí o ribossomo irá traduzir as bases e irá formar uma proteína IRS defeituosa. E aí, com isso, a insulina entra na célula, mas o RS com a mutação não conseguiria fosforilar a insulina, o que resulta em acúmulo de glicose extracelular e o aumento de glicose na circulação sanguínea. A mutação no receptor de insulina NPP1, a NPP1 defeituosa não vai permitir a entrada da insulina na célula, o que resulta no acúmulo de glicose e insulina extracelular e o aumento de glicose e insulina na circulação sanguínea. A mutação no receptor da glicose GLUT4, a GLUT4 defeituosa não permite a entrada de glicose dentro da célula, o que causa o acúmulo de glicose no meio extracelular e na corrente sanguínea. E o excesso de gordura, porque a decomposição de gordura pela KNP10 não será suficiente, e com isso o acúmulo de gordura obstrui os canais das proteínas NPP1 e GLUT4, o que causa um aumento de glicose e insulina, e a gordura no meio extracelular e na corrente sanguínea. Há vários estudos comprovando a diabetes mellitus do tipo 2 sendo causada pelo estresse oxidativo. O que acontece? Há uma íntima relação entre a diabetes do tipo 2 e as doenças cardiovasculares, e com isso leva à hipótese de um solo comum. Ou seja, as duas apresentam o mesmo componente genético e os mesmos antecedentes ambientais. Sendo assim, a resistência insulínica é considerada um dos principais possíveis antecedentes do solo comum, relacionando o estresse oxidativo, a resistência à insulina e a diabetes a doenças cardiovasculares. Mas, na verdade, o que são esses radicais livres e estresse oxidativo? Cerca de em torno de 3% de oxigênio em nosso corpo se transforma em radicais livres, e uma grande quantidade de radicais livres no organismo pode gerar inúmeras doenças. O oxigênio no corpo ele pode oxidar e aí dá origem ao estresse oxidativo. O átomo ele possui elétrons em volta, e é importante que os elétrons em volta do átomo sejam sempre em número pares. Quando o átomo está em número par de elétrons, elas estão saudáveis e são benéficas ao nosso corpo. Quando ocorre uma perda de elétron, a célula se torna um radical livre e se torna uma molécula instável, no qual começa a percorrer pelo corpo à procura de elétrons para se estabilizar. E aí é nesse processo de busca de novos elétrons que os radicais livres começam a atacar a célula saudável. E quando há uma grande quantidade de células atacando os tecidos, é o que ocasiona o estresse oxidativo. Com isso, dá origem a diversas doenças degenerativas, porque acontece, células musculares e adipócitos podem se proteger dessa condição, produzindo resistência à ação da insulina com o objetivo de reduzir a entrada de glicose e AGL nas células. As células beta e o endotélio são tecidos e não dependentes de insulina. Sendo assim, a sobrecarga de glicose e AGL nessas células provoca estresse oxidativo que induz a disfunção das células beta. Pode ser caracterizada por uma alteração na secreção de insulina. E essa condição ela se agrava na presença de resistência insulínica, visto que existe um maior requerimento secretório de insulina para a manutenção das concentrações plasmáticas normais de glicose. A difusão precoce das células beta, caracterizada por uma diminuição da secreção de insulina e hipoglicemia pós-prandial, produz um quadro clínico de intolerância diminuída à glicose. A hipoglicemia pós-prandial induz o estresse oxidativo. E a persistência dessa condição provoca a exaustão das células beta e, consequentemente, o diabetes. O estresse oxidativo ocorre tanto na condição de IGT como de DM, de diabetes mellitus, e pode contribuir para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como já foi supracitado acima. E, além disso, todos os fatores de risco que acompanham a resistência à insulina também contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
Meu nome é Vanessa Garcês e eu irei falar sobre a diabetes gestacional. Bom, a diabetes gestacional ela é dada como a intolerância aos carboidratos. Logo, a gestante que possui a diabetes deve evitar comer certos tipos de alimentos que possuem carboidrato, como o pão e alguns tipos de frutas, por exemplo, melancia e abacaxi, dentre outros. Essa doença é diagnosticada pela primeira vez durante a gestação, podendo ou não persistir após o parto. Essa diabetes é o problema metabólico mais comum na gestante e tem prevalência entre 3% e 25% nas gestações, dependendo do grupo étnico, da população e do diagnóstico, segundo o site diabetes.org, aumentando paralelamente a diabetes mellitus tipo 2. Durante a gravidez, ocorrem alterações na produção hormonal materna, justamente para permitir o desenvolvimento do bebê. E a placenta é uma fonte importante de hormônios que reduzem a ação da insulina, que essa insulina ela é responsável pela captação e utilização da glicose pelo corpo. Já o pâncreas materno, com essa redução da ação à insulina, aumenta a produção de insulina para compensar esse quadro de resistência à sua ação. Em algumas mulheres, esse processo não ocorre e elas acabam desenvolvendo o quadro de diabetes gestacional, que é caracterizado pelo aumento do nível de glicose no sangue. E quando o bebê ele é exposto a essas grandes quantidades de glicose ainda no útero, ou seja, no ambiente intrauterino, há um maior risco de crescimento fetal excessivo, em que o bebê ele acaba crescendo além do normal, que é a conhecida macrosomia fetal, e, consequentemente, acarreta em partos traumáticos, hipoglicemia neonatal e até de obesidade e diabetes na vida adulta. E todas as gestantes, elas devem sofrer uma investigação à procura de diabetes gestacional, sendo feita sem diagnóstico prévio de diabetes. Entre a 24ª e 28ª semana de gestação, a gestante ela deve realizar um exame para saber a curva glicêmica, que é o exame do TOTG, com dieta sem restrição de carboidratos ou ingerindo no mínimo 150 gramas de carboidratos nos 3 dias anteriores ao teste, tendo que fazer um jejum de 8 horas para a realização do procedimento. Acreditava-se que o hormônio principal relacionado à resistência à insulina durante a gravidez seria o hormônio lactogênico placentário, que agindo normalmente aumenta a resistência materna à insulina e estimula o pâncreas a secretar insulina, ajudando no crescimento fetal. Entretanto, depois de muitos estudos, foram descobertos que existem outros hormônios hiperglicemiantes, os quais estão envolvidos à resistência à insulina, que são o cortisol, que é um hormônio produzido nas glândulas suprarrenais, com função normalmente de ajudar o organismo a controlar o estresse, reduzir inflamações, contribuir para o funcionamento do sistema imune e manter os níveis de açúcar no sangue constante, assim como a pressão arterial. O hormônio estrógeno, que é um hormônio que tem a responsabilidade normalmente pelas características femininas, tais como o tamanho dos seios e o controle da ovulação, dentre várias outras responsabilidades. O hormônio da progesterona, que é o hormônio responsável por regular o ciclo menstrual da mulher e preparar o útero para receber o óvulo fertilizado, evitando que seja expulso pelo corpo. E o hormônio prolactina, que normalmente ele estimula as glândulas mamárias a produzirem leite. E como já falado, a doença
ela coloca em risco tanto a saúde do bebê quanto da mãe, pois quando não tratado, o bebê passa a receber muita glicose por meio da placenta, de maneira que o pâncreas dele começa a sobrecarregar, já que não há um hormônio suficiente para transformar essa glicose em energia nas células, fazendo com que esse excesso de açúcar vire gordura e a criança fica acima do peso. Em relação aos problemas que a gestante pode sofrer, caso não haja tratamento, inclui o risco elevado de pré-eclâmpsia. Além do mais, pode ocorrer o parto prematuro e icterícia. As gestantes mais propícias a desenvolverem essa doença são as que possuem uma idade mais avançada, que ganham peso de maneira excessiva na gestação, obesidade ou sobrepeso, que têm a síndrome dos ovários policísticos, com história prévia de bebês grandes, ou seja, que têm mais de 4 quilos, ou diabetes gestacional, com histórico familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, ou até mesmo com história de diabetes gestacional na mãe da gestante, hipertensão arterial sistêmica na gestação e gestação múltipla, que é a gravidez de gêmeos. E geralmente o tratamento dessa doença é de certa forma bem simples, inclui dieta, exercícios físicos, caso não possua contraindicações obstétricas, e o uso de remédios é normalmente indicados quando a diabetes está descontrolada e os níveis de glicose no sangue estão elevados, representando um grande risco tanto para a grávida quanto para o seu bebê. E quando os níveis de glicose não ficam regular, ou seja, permanece elevado, mesmo com a mudança nos hábitos alimentares e práticas de exercício pela gestante, depois de 2 semanas, se não volta ao normal, é indicado a medicação oral ou insulina, como a glibenclamida, que atravessa minimamente a placenta, mas a metformina o faz em quantidades significativas. Mas, embora até o momento não existam relatos de efeitos adversos, é necessário cautela na indicação rotineira dessas medicações a mulheres com diabetes pré-gestacional, já que para se obter um controle glicêmico adequado em mulheres com diabetes mellitus tipo 2, devem-se utilizar esquemas intensivos de insulinização, com múltiplas doses subcutâneas de insulina de ação intermediária, rápida ou ultra rápida, ou mediante infusão subcutânea contínua. Sou a Vanessa, vou falar um pouco de corticoides e diabetes. Bom, os corticoides são uma classe de medicamentos de ação anti-inflamatória e imunossupressora, sendo muito usado no tratamento de problemas inflamatórios crônicos como asmas, alergias, artrite reumatoide, lúpus ou até mesmo problemas dermatológicos para aliviar os sintomas. Este medicamento é derivado das glândulas suprarrenais, sendo sintético, com estrutura modificada para potencializar a sua ação e função no organismo. Entretanto, apesar de alguns benefícios quando utilizado, a longo prazo ele causa problemas de saúde, justamente por ser uma espécie de hormônio sintético, agindo não apenas onde está o problema. Ele pode alterar o funcionamento de todo o organismo, já que por diminuírem a resposta de defesa do organismo, eles podem aumentar os riscos de infecções, causar desgaste e fraqueza muscular, prejudicar o crescimento da criança, levar à agitação, instabilidade emocional e depressão, dentre outros, como deve ser falado no grupo que tem como tema corticoides. Valendo ressaltar que, além de todos esses problemas, ele aumenta os níveis de glicose no sangue, levando o indivíduo a ter diabetes tipo 2.
Logo, o uso de corticoide aumenta as chances de diabetes em pessoas predispostas a este acontecimento, porque leva a uma diminuição da captação da glicose. E a diabetes, normalmente, ela desaparece ao parar de usar o medicamento, de maneira que a retirada desse medicamento ela não pode acontecer de forma imediata, sendo diminuído aos poucos, até o corte do medicamento por completo. E permanece só quando os indivíduos têm predisposição genética para a doença. Além disso, também pode ocorrer o aumento da pressão sanguínea, pois é comum a retenção de sódio no organismo e também o aumento do colesterol total. E é por isso que, para utilizar esse medicamento, é necessário que tenha indicações médicas, respeitando o tempo de uso, justamente por causar prejuízos à saúde do indivíduo quando esse medicamento é utilizado incorretamente. Eu sou a Beatriz Salles e vou explicar 2 tópicos para vocês, que vai ser o de diabetes e estatinas, e mais para frente um pouquinho o tópico de diabetes e infecções. Bom, mas atentando agora aqui o tópico de diabetes e estatinas, antes de explicar qual é a relação dos diabetes com as estatinas, eu vou explicar de maneira bem simbólica mesmo o que são as estatinas. Então, as estatinas, elas vão ser também conhecidas como inibidores de HMG-CoA redutase, que são nada mais, nada menos do que uma enzima que é alvo por inúmeros fármacos disponíveis no mercado, conhecidos aí popularmente como as estatinas. Esses medicamentos, eles vão ser utilizados para tratar a dislipidemia, que é o famoso colesterol alto. Então, a HMG-CoA redutase ela é uma das enzimas do fígado que vai ser responsáveis pela produção de colesterol. E dependendo da dose e do tipo da estatina utilizada, a redução do colesterol LDL, que é popularmente aí conhecido como colesterol ruim, ela pode ser superior a 60%. Então, as estatinas, elas de fato reduzem o risco de mortalidade em pessoas com o maior risco de doença cardiovascular. E as opções que existem no mercado, que são popularmente os nomes popularmente conhecidos, vão ser a simvastatina, a fluvastatina, a lovastatina, entre vários outros. Mas de fato, agora você deve estar se perguntando qual que é a relação dos diabetes com as estatinas. As estatinas, assim como qualquer outro medicamento utilizado, ela vai ter os seus efeitos colaterais, que podem ser desde lesão no fígado até lesão muscular e o diabetes mellitus. Nos últimos anos, tem havido uma crescente preocupação em relação ao aumento de casos de diabetes provocados pelos usos de estatinas. O que se sabe atualmente é que esse risco é baixo e ocorre principalmente nos pacientes que fazem os usos de doses elevadas, doses maiores de estatinas. É importante ressaltar também que o uso dessas estatinas, o uso desses medicamentos, ele foi associado a maiores concentrações de insulina em jejum e resistência à insulina. Então, o medicamento, ele ainda foi associado a um risco de 38% maior de incidência de diabetes tipo 2. E esse risco ele foi mais proveniente ainda em indivíduos com homeostase da glicose prejudicada. E também em indivíduos que apresentam quadros de sobrepeso, de obesidade. Mas você deve estar se perguntando, e de fato, as pessoas que precisam utilizar essas estatinas para o tratamento de colesterol alto, o que acontece? Bom, as estratégias preventivas vão ser o controle da glicose e também a redução de peso em pacientes antes de iniciar o tratamento com essas estatinas. Então, essas estratégias preventivas, elas podem sim minimizar o risco das pessoas que, porventura, vão utilizar as estatinas a ter o diabetes mellitus. Mas, claro, não exclui a possibilidade, já que o diabetes ele vai ser um efeito colateral, ele já está dentro dos efeitos colaterais desse medicamento. Bom, eu sou a Beatriz Salles. Dando continuidade, eu vou falar um pouquinho agora de qual é a relação dos diabetes com a infecção. De maneira geral, o que eu gostaria de abordar aqui com vocês é como é que essas infecções elas ocorrem na complicação do diabetes. Então, é de conhecimento de todos que tanto as infecções quanto o diabetes, eles sempre serão um sinal de alerta. Mas o que acontece é que quem tem diabetes fica com o corpo um pouco mais exposto a essas infecções
quando a glicemia está acima de 250 miligramas por decilitro, por exemplo. Isso geralmente acontece porque o nosso mecanismo de defesa contra as infecções eles vão funcionar com menor eficiência. Além disso, quando a glicemia está elevada, tanto a pele seca quanto as coceiras elas vão aumentar no corpo do indivíduo que possui diabetes. E a chance da pele sofrer algum tipo de lesão, que vai facilitar a entrada de bactérias, é muito grande. Então, a presença dessas complicações do diabetes, como por exemplo a neuropatia e também a má circulação, elas podem dificultar a percepção da infecção e dificultar também a ação do corpo na defesa contra essas infecções. Então, é exatamente por esse motivo que é recomendado que o paciente mesmo, ele examine a sua pele, principalmente os seus pés, que ele fique atento. Então, se o diabetes ele não for devidamente controlado, há sim uma diminuição da habilidade dos glóbulos brancos de lutarem contra as infecções. Então, como resultado, a pessoa que possui o diabetes, ela pode ter infecções mais facilmente. Mas, de fato, quais infecções são mais comuns em quem possui diabetes? Essas infecções, elas vão ser causadas por bactérias e, em grande parte, a bactéria mais comum que vai causar a maioria das infecções vai ser a bactéria Staphylococcus aureus, que é uma bactéria gram-positiva e é frequentemente encontrada na pele. Ela pode causar desde infecções mais leves até infecções mais graves. Em caso de pacientes diabéticos, por exemplo, isso pode ser muito perigoso. Então, a primeira infecção mais comum que a gente encontra vai ser a candidíase, que vai ser uma micose caracterizada por sintomas de coceira, vermelhidão e pode causar também placas esbranquiçadas na região afetada. Então, normalmente, ela vai se desenvolver tanto na glande ou também na boca. Infecções na boca também é muito recorrente, apresentam dor, vermelhidão, inchaço e algumas vezes pus na gengiva. Também é muito recorrente em pessoas que possuem diabetes a infecção urinária, que vai ser caracterizada pela presença de dor, de ardor ao urinar. Também a pessoa urina em pouco volume e essa micção ela vai ser mais frequente e ela acaba tendo essa urgência para urinar. Além disso, a urina ela pode ter um cheiro forte, também uma abundância de cor. Ou então, as infecções urinárias elas não podem nem ter sintomas nítidos. A micose também é uma infecção muito comum, que vai ser caracterizada pelos sintomas de dor, de coceira, de ardência e também de vermelhidão. Às vezes, por exemplo, pequenas bolhas vermelhas que aparecem na região afetada, como pé, ou então entre os dedos do pé, virilha, entre as próprias coxas, elas vão formar uma espécie de lesão que pode ir se agravando. Mas qual seria então o tratamento, para que esses pacientes diabéticos, para as pessoas que são acometidas com o diabetes, elas não terem essas infecções? O tratamento vão ser os cuidados, As pessoas que possuem o diabetes devem estar sempre olhando, principalmente áreas que são mais afetadas, como os pés, boca, e também o controle da glicemia. Essas são as duas vias de tratamento frequentes para quem possui diabetes. Eu sou a Beatriz e vou dar continuidade agora falando um pouquinho sobre o impacto do diabetes tipo 2 na vida do portador. Bom, o diabetes mellitus é uma doença crônica de grande importância, como já citamos aqui, tanto pelo impacto que ela vai provocar sobre o estado de saúde do portador e também pelos transtornos e complicações que podem interferir na qualidade de vida. Geralmente, essa doença ela pode interferir na vida de quem possui em 3 aspectos bem diferentes, que vão ser os aspectos físicos, os aspectos psicológicos e também o aspecto social. Então, muitas vezes, essa doença ela acaba impactando tanto a produtividade quanto a vida social e também como o lazer de quem possui, por exemplo. Atualmente, algumas pesquisas e alguns estudos comprovam que o maior impacto é o físico, seguindo depois pelo emocional e, por fim, o impacto social.
Geralmente esse impacto ele é sentido tanto pelas pessoas que fazem o tratamento com o uso da insulina e também para quem faz o tratamento com o uso de medicamentos. Como o diabetes mellitus é uma doença crônica, ele vai exigir que a pessoa que possui ela tenha um segmento de um regime terapêutico. E o que seria isso? Seria uma participação em cerca de 90% de todos os cuidados diários para que ela possa obter, além de uma melhor qualidade de vida, um melhor controle metabólico também. Então, requer uma adesão do tratamento por parte de quem possui a doença, incluindo desde a utilização dos medicamentos até um segmento de uma dieta, prática de atividade física e afins. No que se diz respeito a outras complicações e doenças também, o diabetes mellitus ele vai impactar a vida de quem possui, agregando, por exemplo, problemas de visão, seguido também por casos que podem levar à amputação e também insuficiência renal, as crises de hipoglicemia e também, como eu já citei aqui, os casos de infecções que geralmente são muito recorrentes em pessoas que possuem o diabetes, levando assim a maiores complicações. Outro impacto que o diabetes tipo 2 pode causar na vida de quem possui é que com o tempo o excesso de açúcar no sangue ele pode lesionar alguns vasos e quando isso se soma a fatores de hipertensão e colesterol alto, por exemplo, decola o risco de doenças mais graves como infarto, AVC e etc. Conclusão, o diabetes mellitus tipo 2, ele causa sim um impacto na qualidade de vida do portador e infelizmente esse impacto é negativo. Geralmente, esse impacto ainda é maior em pessoas que utilizam a insulina e têm mais de 10 anos de diagnóstico. A título de curiosidade também para completar um pouco mais como o diabetes mellitus ele impacta a vida do portador, eu vou falar um pouquinho agora a respeito de diabetes com relação a câncer, que pode sim ter uma provável ligação. Atualmente, essas duas doenças com grande incidência e que enfrentam desafios para serem diagnosticadas, elas podem sim estar relacionadas. Então, essa relação do diabetes com câncer, ela tem sido alvo de muitas pesquisas, especialmente em indivíduos que têm diabetes tipo 2. Então, esses estudos, eles apontam que o principal tumor relacionado com o diabetes é o de pâncreas, e também um risco aumentado de se desenvolver cânceres hematológicos. De fato, qual seria a ligação do diabetes tipo 2 com esses aparecimentos de câncer? As hipóteses e também as respostas que se tem atualmente, que seja por conta do alto nível de insulina e resistência à insulina, que vão ser mais proeminentes nos primeiros anos após o início do diabetes. Uma outra razão, por exemplo, do porquê se ter o câncer no pâncreas seria por conta do aumento da produção da insulina pelas células betas, que estão localizadas no pâncreas. E por fim, esses altos níveis de insulina no sangue, eles estimulam o crescimento celular. Então, essas células tumorais, elas parecem sofrer também essas ações de crescimento. E também, uma outra correlação do câncer com o diabetes é que esse alto nível de insulina e também a resistência à insulina, elas podem danificar o DNA e a quantidade de açúcar alterada no sangue, ela pode gerar mutações genéticas. Sou a Vanessa e vou falar um pouco sobre o tratamento a respeito da diabetes tipo 2 e também do papel do profissional farmacêutico em relação a essa doença. Então, para quem não sabe, o farmacêutico possui um papel importante em relação ao portador da diabetes, já que é ele quem faz a dispensação dos medicamentos e com isso pode ocupar um lugar estratégico na detecção, prevenção e tratamento dessa doença. O farmacêutico pode, através de uma rápida entrevista, detectar se existe risco de diabetes, com histórico familiar, idade, estilo de vida, excesso de peso e estimular o paciente a fazer uma consulta médica e glicemia de jejum. Como também pode fazer o acompanhamento de pacientes por meio da aferição da pressão arterial, o peso, os hábitos alimentares e o perfil lipídico, pois esse acompanhamento já pode ser realizado em muitas farmácias. E o tratamento para diabetes tipo 2 é feito por meio de medicamentos ou, se necessário, auxílio de insulina.
Além do mais, a realização de uma dieta controlada em açúcar e gordura e a prática de exercícios físicos é fundamental, com efeitos que controlam os níveis de açúcar no sangue, tendo o objetivo de manter a glicemia próxima do normal, para não acontecer complicações da doença, como retinopatia e insuficiência renal, por exemplo. Os medicamentos utilizados para o tratamento de diabetes tipo 2 e que são encontrados por meio da Rename, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, no SUS são a metformina, glibenclamida, gliclazida e empagliflozina. A metformina é uma biguanida, que reduz as taxas de glicose no sangue por meio da redução da quantidade de glicose produzida pelo fígado, podendo ser tomada de 1 a 3 vezes ao dia, recomendada ingerir com alimentos, de maneira a reduzir os efeitos colaterais gastrointestinais como diarreia, mal-estar gástrico e dor abdominal. A glibenclamida estimula as células beta do pâncreas, que são células responsáveis pela produção de insulina, a liberar mais insulina, sendo um medicamento utilizado em doses menores, geralmente tomada de 1 a 2 vezes ao dia antes das refeições. Eu sou a Beatriz e vou finalizar o trabalho agora falando dos outros 2 medicamentos que são oferecidos pelo SUS e vão também tratar o diabetes tipo 2. Um desses medicamentos é a gliclazida e ela vai funcionar estimulando e aumentando a produção de insulina pelo pâncreas. Esse medicamento ele vai ser indicado no tratamento do diabetes não insulino dependente, também no tratamento de diabetes no obeso, diabetes no idoso e também diabetes com complicações vasculares. É um medicamento que deve ser utilizado por adultos e a dose diária ela vai variar de 1 a 4 comprimidos ao dia, isto é, de 30 até 120 miligramas tomadas uma vez por via oral no café da manhã. Os efeitos colaterais desse medicamento vai ser a hipoglicemia e também o ganho de peso. E por fim, o outro medicamento é a empagliflozina, e a classe terapêutica desse medicamento ele vai ser um inibidor da SGLT2 e ele vai funcionar aumentando a eliminação de glicose pela urina e também facilitando o emagrecimento. Então, esse medicamento ele vai servir para controlar a glicemia juntamente com a dieta e também exercícios. Ele pode ser utilizado como monoterapia ou também em associação com outros medicamentos, como a metformina ou a insulina, dentre outros medicamentos também. Os efeitos colaterais que ele apresenta vai ser maior risco de infecção urinária. Unindo os integrantes do grupo, pensamos em fazer uma pergunta para completar o entendimento do trabalho. Então, tendo em vista todos os assuntos tratados ao longo do trabalho a respeito de diabetes tipo 2, é correto afirmar que a causa da mesma é decorrente de apenas um fator? Explique.